Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal do Mil Futuros Cientistas. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade às funções inorgânicas e falaremos sobre os óxidos. Vamos lá? Bom, nós já sabemos que os ácidos são aquelas substâncias que liberam H+ em meio aquoso, segundo Arrhenius, e as bases são as substâncias que liberam OH- também em meio aquoso, também segundo Arrhenius. Agora nós vamos evoluir para a definição de óxidos, que são aquelas substâncias binárias. O que são substâncias binárias? São substâncias formadas por dois elementos químicos. Mas, como nós estamos falando de óxidos, um elemento químico obrigatório é o oxigênio. E mais do que ter oxigênio em sua fórmula, o oxigênio precisa ser o elemento mais eletronegativo. Então, o único elemento mais eletronegativo do que o oxigênio é o flúor. Quando o flúor está ligado ao oxigênio, a gente não considera essa substância como um óxido, porque nesse caso, o elemento mais eletronegativo não é o oxigênio e sim o flúor. Mas existem diversos outros exemplos que se enquadram sim na classificação de óxidos, sendo eles o CaO, o CO2, o SO3 e o CO. Esses são exemplos de óxidos porque em todos esses casos o oxigênio faz parte da molécula sendo o átomo de maior eletronegatividade e ligado a ele tem mais um elemento apenas. Então aqui no primeiro caso é o cálcio, no segundo é o carbono, no terceiro é o enxofre. Então bateu o olho na substância, viu que ela é binária, tendo o oxigênio como elemento mais eletronegativo, você está olhando para um óxido. Esses óxidos têm três classificações diferentes principais. A primeira delas são os óxidos neutros, que são óxidos pouco reativos. Não reagem com ácidos, nem bases, nem com a água. E você precisa lembrar de três, sendo eles o CO, que é um monóxido de carbono, que apesar de ser neutro, é sim um óxido muito tóxico. O N2O, que é o monóxido de dinitrogênio, monóxido porque só tem um oxigênio, de nitrogênio para indicar que são dois nitrogênios ligados ao oxigênio. E também pode ser chamado de óxido nitroso, e o NO, que é o monóxido de nitrogênio, ou então óxido nítrico. Lembrando esses três exemplos de óxidos neutros, tá tudo bem, é suficiente para você fazer suas provas. A segunda classificação são os óxidos básicos. Os óxidos básicos, eles reagem com a água formando bases, mas eles também são capazes de reagir com ácidos. De forma geral, a fórmula desse óxido básico vai ser sempre um metal ligado ao oxigênio, como o CaO, que ao reagir com a água forma o CaOH2, que a gente já viu que é uma base justamente por terminar a sua fórmula com OH. Então a gente tem o óxido básico reagindo com a água, formando uma base. Pois bem, assim como nas outras funções, a gente também tem que saber dar nome para os óxidos. No caso dos óxidos básicos, basta a gente colocar óxido de e o nome do metal. Então, no caso do CaO, eu sei que é um óxido porque é binário com oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo. Aqui é o óxido de cálcio. E no meu segundo exemplo, Na2O é também um óxido, porque o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, mas dessa vez é de sódio. Então aqui eu tenho óxido de sódio. Observação muito importante. Os metais de transição são metais que têm a capacidade de variar o seu NOx. Quando tem variação de NOx, tem variação na fórmula e tem variação também no nome do óxido. Então, os metais de transição que têm variação de NOx, a gente tem que usar óxido tananã-ico para quando for o maior NOx daquele metal e óxido tananã-oso sendo o menor NOx daquele metal.
Veja esse exemplo. Fe2O3 e FeO são óxidos formados pelo mesmo metal, o ferro. Se teve variação na fórmula, então a gente tem também variação no NOx. Nesse primeiro exemplo, ao calcular o NOx, nós veremos que o ferro tem NOx mais 3 e nesse segundo exemplo, o ferro tem NOx mais 2. Então, aonde que o ferro assume o menor NOx? Mais 2. O nome desse óxido aqui de baixo vai ser óxido ferroso, para indicar que é um óxido de ferro. Então, esse aqui é o óxido ferroso. Enquanto o Fe2O3 é o óxido também formado com ferro, mas nesse caso o ferro tem NOx mais 3, o maior NOx do ferro. Por isso, então, a gente segue a nomenclatura de óxido férrico, para indicar que é o maior NOx. Óxido férrico. O óxido básico de maior importância e maior aplicação no nosso dia a dia é o CaO, que também pode ser chamado de cal ou cal virgem, usado muito na correção de pH do solo. E por último, a gente tem os óxidos ácidos. Os óxidos ácidos, eles reagem com a água, mas agora eles vão formar ácidos. E eles também são capazes de reagir com as bases. Um exemplo de óxido ácido bem comum que a gente tem é o SO3, reagindo com o H2O, formando H2SO4. Essa, inclusive, é a reação que acontece na chuva ácida. Um dos óxidos responsáveis pela formação da chuva ácida é o SO3, que ao entrar em contato com a água, forma um ácido considerado forte, capaz de corroer todo o ecossistema que está aqui embaixo na Terra. Os óxidos ácidos, eles também têm um padrão na sua fórmula. Agora, em vez de a gente ter o oxigênio ligado a um metal, a gente tem que ter o oxigênio ligado a um ametal. Mas cuidado, lembre-se sempre daqueles 3 exemplos de óxidos neutros, que apesar de ter oxigênio ligado a ametal, não são considerados óxidos ácidos. A nomenclatura dos óxidos ácidos tem também 2 opções. A primeira é seguindo uma nomenclatura mais intuitiva, vamos dizer assim, que depende da quantidade de oxigênios e da quantidade de ametais ligado a esse oxigênio. Então, a gente pode ter monóxido, para quando for um oxigênio só, dióxido, para quando for 2 oxigênios, trióxidos para quando for 3 oxigênios e assim por diante. Só que esse monóxido, dióxido, trióxido tem que ser de alguma coisa. E esse de alguma coisa vai ser de mono, de tri e o nome do ametal. Dependendo então da quantidade de átomos do ametal, diferente do oxigênio que a gente tiver, a gente pode colocar sim, mono, di ou tri. Uma outra nomenclatura possível lembra um pouquinho a nomenclatura dos ácidos, já que anidrido nada mais é do que ácido sem água, retirar a água. Então, anidrido hipooso vai ser para quando o ametal tem NOx mais 1 ou mais 2. Anidrido oso para quando o ametal tem NOx mais 3 ou mais 4. Anidrido ico para quando o ametal tem NOx mais 5 ou mais 6. E anidrido perico para quando o ametal tem um NOx mais 7. Com isso, a gente consegue dar nome dos 2 jeitos para todos os óxidos ácidos existentes. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. O SO3 e o SO2, eles podem receber as 2 nomenclaturas possíveis. O SO3 seria o trióxido de enxofre e o SO2 o dióxido de enxofre. E a outra nomenclatura depende do NOx. Aqui nesse caso, o enxofre recebe NOx mais 6 e aqui embaixo o enxofre recebe NOx mais 4. Com isso, aplicando esse NOx aqui na nossa tabelinha, o NOx mais 6 anidrido ico, então esse aqui seria o anidrido sulfúrico.
E o SO2 com NOx mais 4 recebe o nome de anidrido sulfuroso. Anidrido sulfuroso. Agora, todos esses óxidos formados pelo cloro, eles vão variar de -1 até +7 o seu NOx. A gente tem que calcular o NOx desse cloro para cada um dos casos. No primeiro, o cloro recebe NOx +1. Por isso, esse será o anidrido hipocloroso. Anidrido hipocloroso. No segundo caso, cada oxigênio tem NOx -2, vezes 3, -6. Então, o cloro tem que ter NOx +6, dividido por 2 cloros, cada cloro tem NOx +3. Sendo assim, aplicando a regra, esse seria o anidrido cloroso. Anidrido cloroso. Já o Cl2O5, cada oxigênio tem NOx -2, vezes 5, -10. O cloro, então, tem que ter NOx +10, dividido por 2, +5. Aplicando a regrinha que já foi falada anteriormente, esse seria o anidrido clórico. E por último, o Cl2O7, a gente tem cada oxigênio com NOx -2, vezes 7, -14. Então, esse cloro tem que ser +14. Dividido por 2 cloros, a gente tem o NOx +7. O NOx +7, aplicando a regrinha do quadro, a gente tem anidrido perclórico como nomenclatura para o Cl2O7. E por fim, a gente tem o CO2, que é um exemplo muito importante, porque ao calcular o NOx do carbono, ele recebe NOx +4. E ao receber o NOx +4, intuitivamente a gente vai para a nossa tabelinha e a gente vê que ele receberia o nome de anidrido carbonoso. Mas o carbono é uma exceção. E quando ele tem NOx +4, a sua nomenclatura termina em ico. Então, esse cara aqui é o anidrido carbônico, que você já ouviu falar dele com certeza. É o dióxido de carbono. Por que dióxido? Porque são 2 oxigênios para cada carbono. Quais são, então, os óxidos ácidos mais importantes que nós temos? O SO3, o SO2 e o NO2, por serem causadores da chuva ácida. A gente tem o CO2, que vai fazer parte da atmosfera, uma concentração muito grande, além de ser o causador da pequena acidez presente na chuva comum. E por hoje é só. Já entendemos muito bem esse mundo dos óxidos e te espero na aula que vem, na próxima semana, para a gente falar sobre a última função inorgânica, que são os sais. Tchauzinho, muito obrigada e até lá!